programa Na Ordem do Dia de hoje encerra a série de homenagens aos 90 anos de Paulo Freire e recebe a doutora e mestre em Educação pela USP, Ângela Antunes. Além de atuar como professora, pedagoga e autora de livros da área, ela atualmente é diretora de Gestão do Conhecimento do Instituto Paulo Freire. Olá, Ângela, tudo bem? Oi, Vivian, tudo bem? Ângela, vamos começar a entrevista falando do nosso homenageado Paulo Freire. Por que ele é um ícone na educação mundial? Olha, eu acho que uma das grandes contribuições que Paulo Freire oferece à educação brasileira, latino-americana e ao mundo, né, educação mundial, ele colocou o oprimido no palco da história, né? Ele pensou uma teoria do conhecimento, uma educação que problematiza essa concepção de educação como um ato pedagógico neutro, né? Ele mostra a politicidade da educação. Ele provoca, né? Ele traz para nós refletirmos sobre a compreensão fundamental para a gente entender que a educação tem sempre uma intencionalidade, né? E que a educação que realizamos, ela pode contribuir para formarmos seres humanos que tenham como valor a democracia, a justiça social, que se humanizem, né? Que transformem a sociedade para melhor, ou formamos seres humanos que se ajustam às condições sociais, históricas, né? Então, ele nos provoca a pensar sobre que educação estamos construindo, né? Com o que estamos comprometidos. A educação não é neutra, a educação tem uma intencionalidade e que a gente tenha clareza dessa intencionalidade. Então, Paulo Freire fala de uma educação que emancipa, que humaniza, né? E essa educação não pode ser uma educação como ele chamava, bancária, né? Existe um educador que tudo sabe e um educando que nada sabe. E cabe ao professor, ao educador, transmitir conhecimentos, né? Um saber, um conteúdo àqueles que nada sabem. Paulo Freire ele provoca para que reflitamos sobre que a construção do conhecimento não se dá dessa forma, né? O educador sabe sim alguma coisa, mas ele não sabe tudo. Ele é formado, ele estudou, fez o ensino superior ou magistério, ele conhece aquilo que é de sua especialidade, especificidade, mas ele não conhece tudo. E o papel dele não é transmitir o conhecimento, é criar condições para a construção do conhecimento, né? Então, esse professor, esse educador, em qualquer espaço que ele esteja, é importante que ele perceba que o aluno também é sujeito do processo do conhecimento. Uhum. Então, onde há alguém que está ensinando, ao ensinar, aprende. Ângela, e aproveitando que você está falando dessa troca de conhecimentos, né, da importância de conhecer os valores, Paulo Freire também sempre defendeu a leitura do mundo, né? Explica pra gente o que é isso e como essa leitura pode ser utilizada dentro da sala de aula. Tá, é isso mesmo, Vivian. Paulo Freire, um momento fundamental da pedagogia freiriana é a leitura do mundo. Paulo Freire fala que a gente tem que partir do conhecimento do educando, partir do contexto do educando, né? O conhecimento historicamente acumulado pela humanidade é vasto, é imenso. Nem que a gente estude de segunda a segunda, das 8 da manhã às 8 da noite, a gente vai dar conta de aprender tudo. A escola, ela faz um recorte desse conhecimento. Então, por que nós estudamos na educação infantil determinadas coisas? Por que a gente concebe a educação infantil do jeito que concebemos, né? O ensino fundamental, por que a gente estuda determinados conteúdos de português, de matemática, de geografia, de história, de ciências, no primeiro ciclo, no segundo ciclo? Que conteúdos são esses, né?
já que o conteúdo é vasto, aí há um corte, há uma seleção. Paulo Freire pergunta: que critérios foram utilizados para fazer essa seleção? Por que estes conteúdos e não outros conteúdos? Então, para Paulo Freire, o critério de recorte é contexto do educando. É a leitura do mundo, é conhecer o conhecimento do educando, é conhecer as situações significativas do contexto do educando, e a partir deste contexto você vai ao encontro do conhecimento historicamente acumulado pela humanidade que permita, nesse diálogo da realidade do educando, do conhecimento do educando com o conhecimento historicamente acumulado, construir novos conhecimentos. E, Ângela, aqui em São Paulo, pelo menos, nem todas as escolas adotaram o método usado por Paulo Freire, né, defendido por Paulo Freire. Você acredita que, diante da situação atual, onde os professores enfrentam vários problemas, estão desmotivados, se um professor que ainda não teve a experiência de utilizar esse método começasse a inseri-lo dentro da sala de aula, isso motivaria mais a aula dele, o aprendizado das crianças? Então, Vivian, eu acho que é mais do que um método, né? Paulo Freire contribui com uma teoria do conhecimento, né? Ele mostra como é que a gente constrói conhecimento, né? E é fundamental nós termos essa compreensão, mas eu entendo que para o educador encontrar sentido no trabalho que realiza, é um conjunto de variáveis que interferem, na minha compreensão, para construirmos uma educação que efetivamente eduque nesse sentido que a gente compreende. O trabalho do professor, que é esse sujeito que cria condições para a construção do conhecimento, que cria condições para a aprendizagem, que faz a mediação entre o conhecimento que o educando tem e o conhecimento do educador, né? Que interage, é fundamental ele ter essa compreensão, né, do papel dele como educador, ele se comprometer com essa educação humanizadora, transformadora, para esse professor encontrar sentido no seu trabalho. Eu penso que é fundamental que ele, educador, esteja bem preparado, né, tenha uma boa formação, tenha condições de atualizar a sua formação. A educação continuada é fundamental. Criar condições para esse educador ter possibilidades dessa educação continuada, as condições de trabalho, né, de escola. Para construir essa educação de que Paulo Freire fala, a escola precisa interagir com a comunidade. Para isso, o professor não pode estar com 3 jornadas de trabalho. Ele precisa ter tempo para interagir com essa comunidade. Ele precisa ter tempo de fazer essa leitura do mundo, contextualizar, né? Se ele estiver trabalhando de manhã, à tarde, à noite, ele chega, o tempo dele é de estar em sala de aula. Dá para fazer alguma coisa sim, não é porque as condições, isso é uma coisa que Paulo Freire também nos ensina, né? Se as condições estão totalmente adversas, então não dá para mudar. Se as condições estão totalmente adversas, Paulo Freire nos ensina o que hoje é possível mudar. Se nós temos 200 coisas para mudar, e são muitas, essa adversidade não pode nos convidar a desistir. Nós temos que ser capazes de verificar o que é possível mudar hoje para aquilo que é impossível mudar hoje, amanhã seja possível mudar. Ângela, nós sabemos que o Instituto Paulo Freire desenvolve inúmeros projetos em educação. Tem como você citar alguns exemplos para a gente desses projetos que são referências nas escolas, que deram resultados positivos? O Instituto trabalha fundamentalmente com 3 grandes áreas de atuação, que é a educação popular, a educação cidadã e a educação de jovens e adultos. Sejam quais forem as áreas, né, educação popular, educação de adultos, educação cidadã, os princípios da pedagogia freiriana estão sempre presentes no trabalho que a gente realiza. Então, vamos dar assessoria a um município, nós procuramos
cuidar do momento da leitura do mundo, né? De conhecer o contexto onde o projeto está sendo desenvolvido, fazer a leitura do mundo, conhecer os sujeitos envolvidos, os contextos em que eles estão inseridos, né? Conhecer esse contexto onde o projeto vai ser desenvolvido. Dialogar com os sujeitos envolvidos sobre os conteúdos que vão ser trabalhados, né? Construir, confirmar com eles se aquele conteúdo da assessoria do Instituto, seja na educação popular, seja na educação cidadã, seja na educação de adultos, está indo ao encontro das necessidades daqueles com os quais nós vamos trabalhar, né? Então, confirmar o trabalho que vai ser realizado com os sujeitos que serão envolvidos nesse processo. Quando se iniciam os processos de formação, de educação continuada com o Instituto, a gente procura sempre cuidar, né, a cada ação de formação do acolhimento. É fundamental acolher, né, o grupo com o qual a gente vai trabalhar. Estabelecer princípios de convivência nessa interação. Às vezes a formação é uma formação de 120 horas, que serão desenvolvidas em 8 meses de trabalho. Então, como será a nossa convivência? O registro e a sistematização das ações que são realizadas, porque se a gente não registra, se a gente não sistematiza, fica mais difícil construir conhecimento, porque se perde aquilo que foi realizado. Então, ter o cuidado do registro, da sistematização, da reflexão sobre o trabalho, a avaliação nos ajuda a isso, para ir aperfeiçoando a cada ação realizada pelo Instituto, né? E mesmo na educação à distância, procuramos ter todo o cuidado em vivenciar os princípios da pedagogia freiriana na educação à distância, né? Não é porque é à distância, isso Paulo Freire afirma, né? Paulo Freire não era contra a educação à distância. A forma como se realiza a educação à distância, e é possível realizar a educação à distância numa interação com o educando, numa perspectiva emancipadora, né? Então, o Instituto oferece consultoria, assessoria, formação inicial, educação continuada, realiza pesquisas, nós publicamos também, temos uma editora, procuramos publicar sobre os trabalhos que são realizados para compartilhar o conhecimento que é construído, para compartilhar as experiências, para que outras pessoas possam tomar conhecimento e aprender também e ter como um ponto de partida, não para aplicar exatamente igual, mas para, a partir da experiência vivida, ter também elementos para vivenciar outras experiências, né? Não partir do zero. Então, essa é a importância do registro, da sistematização, das publicações para compartilhar conhecimento. O Na Ordem do Dia fica por aqui. Até o próximo programa.